O que vocês acham sobre cotas para pessoas trans nas universidades? Tem que existir, sim ou não? Já já vou querer saber a resposta, vocês vão pensando, mas eu vou contextualizar aqui para vocês. A deputada federal Érica Hilton apresentou um projeto de lei no Congresso Nacional para garantir a reserva de 5% das vagas para pessoas trans nas universidades federais. O projeto foca na graduação, pós-graduação e outras etapas de ensino. O objetivo é garantir a inclusão desses grupos no espaço universitário e futuramente no mercado de trabalho. E a gente traz para discussão isso, certo, Fê? Então, eu sou super contra a cota, né? Porque é uma forma, como eu sou contra também algumas manifestações, porque eu acho que é a forma mais eficiente de você excluir, né? Exatamente. Eu acredito que todas as manifestações, todas as conquistas, elas vêm através de grandes manifestações. Mas quando você insere cota ali, isso é muito, você parece que coloca a pessoa num lugar, assim, parece que traz um lance de problema, sabe? Tem uma história, uma discriminação. O Mano trouxe um dado importante aqui. Como por exemplo, tem aquela faculdade Zumbi do Palmares, que é só para negros. Eu acho que eles fazem um trabalho bacana, mas eu não gosto disso. Eu acho que o que nós teríamos que ter é muito mais entendimento e saber que realmente trans, negros, nordestinos, seja lá o que for, você tem lugar em qualquer lugar, entendeu? E não simplesmente você ter uma cota, não. Vamos pegar uma cota de trans, vamos pegar uma cota de negro. Então, quer dizer, você coloca cada um dentro de uma caixinha e você acaba excluindo também, sabe? As cotas de negros para negros funcionou no Brasil. Isso é um dado real, certo, Mano? Sim, eu sou uma pessoa que, no geral, eu não gosto de políticas de cotas, porque a gente precisa trabalhar na base para que as pessoas tenham oportunidades iguais e aí cada um siga o seu rumo. Eu acho que isso é o que muda o país, é você conseguir ter uma educação na primeira infância, educação básica de qualidade para que as pessoas possam prosseguir. Mas a gente sabe que o caminho para isso é longo. No caso das cotas raciais, a experiência até hoje tem sido positiva do ponto de vista das evidências. Havia muito medo de que os estudantes de cotas não conseguissem acompanhar a qualidade ou o ritmo de estudos daqueles não cotistas, mas isso não se mostrou na realidade. Na realidade, os cotistas têm conseguido desempenho. Agora, não acho que seja a solução para o caso das pessoas trans. Eu acho que existe um atalho fácil no Brasil para o político, que é: eu quero mostrar que eu me preocupo com um grupo, vou propor uma cota para isso. E aí parece que não importa muito qual é a realidade concreta das pessoas. Eu fico até triste porque acho que a deputada Érica Hilton tem um bom trabalho em vários outros aspectos. Mas nesse caso, quando a gente fala de educação, de oportunidades de educação para pessoas trans no Brasil, hoje a realidade é muito mais grave. A situação, por exemplo, da evasão escolar no ensino básico, por conta de preconceito. Mano, você quer um exemplo mais satisfatório que não precisa de cota? A própria candidatura da própria deputada Érica Hilton. Ou seja, ela foi eleita pelo povo. A quantidade de votos que ela teve. Então, ou seja, essa questão de cota, de alguma forma, ela traz esse ato discriminatório. Ou seja, ela é uma deputada, ela é uma mulher trans, já fez um trabalho como vereadora em São Paulo e foi eleita deputada federal. Então, ou seja, ali está muito claro, mas está muito claro a representatividade do povo. E que você não precisa de cota para você surgir. Você precisa ter relevância, como a própria Érica Hilton teve. Sim, e o Brasil está indo até em contramão do mundo, né? Os Estados Unidos acabou de derrubar essa questão de cota, porque ele viu que não tinha tanta efetividade, né, na verdade. Ele fez alguns estudos também e ele viu que, na prática, não era tão efetivo. Então, os Estados Unidos acabou de derrubar a questão de cotas nas universidades e eles viram também que isso acaba afastando e realmente dividindo as pessoas em cotistas e não cotistas. Eu ainda acredito que, de repente, a parte social, no Brasil, ainda a gente pode discutir um pouco, mas parte racial e agora a parte de trans é um total absurdo, né? Então, assim, diferentes, né? E como que, por exemplo, a gente vai mencionar, se o Paulo for de saia, ele pode se falar que ele é trans hoje e vai ter essa vaga na universidade? E se eu disser que eu sou Barbie? Então, não, ele é pan.
Você é Barbie? Mas você não... Se ele acordar como... Se no dia do Enem ele for lá e se colocar Barbie tem duas conotações, né? Pode ser a boneca ou pode ser um gay que malha o dia inteiro, que não é o seu caso, entendeu? Ou seja, que tem as Barbies, sabe? Então, assim, não é muito o seu caso. Agora, vocês tiraram toda... Tirou o raciocínio. Estávamos numa linha sensata, de cota, de mundo, experimentos sociais. Eu queria destacar um ponto que eu acho importante, que existem duas formas possíveis de você pensar políticas de incentivo social, de inclusão, de afirmação social. As cotas são a forma mais fácil, digamos assim, que é uma coisa tipo focada no resultado. Então você quer o resultado igual. Então você coloca lá, eu acho que tem que ter 5%, por que não 10%, por que não 20%? É sempre uma coisa meio arbitrária. Um outro tipo de política afirmativa é você trabalhar na melhoria da qualificação da pessoa. Então você diz, por exemplo, quero criar um projeto para mentoria de pessoas trans para diminuir a evasão escolar, ou seja, o abandono da escola. Quero uma política de reforço para essas pessoas, que pense quais são as condições sociais, muitas vezes brigas na família, enfim, para dar um apoio mais efetivo para ajudar na qualificação e na preparação dessa pessoa. Esse tipo de política eu vejo com muito melhores olhos do que você dizer, 3, 4, 5%, que discussão, né? Então, mas o que nós precisamos também levar em consideração, que existe realmente uma caça às bruxas e uma caça trans. A gente sabe que o país é um país que trabalha em cima que é transfóbico, que tem ali toda a militância em cima dos trans e que muitos morrem e tal. Mas aí você não pode simplesmente comparar esses trans, talvez, que vão para a prostituição, como tem trans que vai para a prostituição, mulher, homem, tudo que vai para a prostituição. Você não pode comparar isso e colocar também como uma questão de cota, porque eles precisam de oportunidade para não ir para a prostituição. Mas isso eu acho que não convence. Minoritários da sociedade, por muitas vezes, foram entregues 100% para o discurso de esquerda, né? Exato. A direita entregou, não entregou, Antônia, esse discurso? Porque qual que era a solução que a direita propunha em relação a essa questão? Qual que é? A direita não propõe absolutamente nada em relação a isso. A direita administra esse assunto de forma completamente equivocada. E aí vem uma deputada, né, trans, de esquerda, e lança um rolê desse aí completamente errado. Eu vejo como um movimento segregador, sabe? Como os meninos falaram aí, eu também sou completamente contra essa história de cota, sabe? Eu acho que isso é um movimento separatista, colocar cada um dentro de uma caixinha. Enquanto esse assunto, a cota para o negro, a cota para o nordestino, a cota para o branco, a cota para o trans... Cara, isso aí não... A gente tem que ver o ser humano como um ser humano, entendeu? Independente de raça, credo, cor, orientação sexual, tem que acabar com isso. Aí sim, uma pessoa que entende absolutamente do assunto, que vive disso, é uma deputada parlamentar, cria cota, o que alguém vai fazer contra isso? Ela era a única pessoa que não poderia criar um projeto desse, mas enfim. Muito bem. Fala, mãe. Só para complementar, eu acho que a direita como um todo, ela pensa assim na educação, ela não pensa segmentado realmente, trans, negros, mas ela, por exemplo, educação cívica que a gente trouxe aqui essa semana, é uma proposta mais da direita. A esquerda, ela tenta criar cotas, mas ela tenta deslegitimizar ali a parte da educação primária, por exemplo, né? Mas vamos ser sinceros. Se você for analisar essa pauta educação financeira. O que a direita fez no ano passado? Exalou preconceito, meu. Vamos falar real aqui? Vamos falar real que não temos trans em escola cívica. Agora, vale dizer, não é mais um monopólio da esquerda, porque os liberais têm propostas para essa população. Eu gosto dos liberais por inteiro, maninho. Nessas rodas liberais, hein, Antoninha?